Queridos amigos e queridas amigas, grata satisfação estarmos de volta em mais um estudo da obra Entre a Terra e o Céu. No dia de hoje, estaremos estudando o capítulo 24 dessa obra de André Luiz. A obra Entre a Terra e o Céu é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. E, portanto, o capítulo de hoje, que é o capítulo 24, é intitulado pelo autor espiritual como Carinho Reparador. E a gente vai entender por quê ao longo da reflexão desse capítulo. Bem, como nós vimos estudando até o capítulo 23, né, que é o da semana passada, onde a gente viu o apelo maternal, o apelo materno por parte do espírito Irmã Clara, que fez uma intervenção amorosa junto a Odila, que é a primeira esposa de Amaro, que se encontrava na casa do dito cujo, e que ali não arredava o pé a ponto de desencadear, por motivações muito próprias, motivações muito específicas, afinal de contas, não apenas ela conservava o apego ao reduto doméstico, como também o ciúme doentio que ela carregava no mundo íntimo, como também a mágoa e a antipatia que ela nutria pela atual esposa de Amaro, a segunda esposa de Amaro, Zulmira. E em função de tudo aquilo que a gente já narrou, que foi a negligência de Zulmira, uma certa rejeição que ela tinha pelos enteados, isso acabou alimentando ainda mais uma antipatia que Odila já tinha de maneira gratuita àquela mulher e agora se tornava com motivações agora específicas e concretas, porque ela viu, inclusive graças à negligência de Zulmira, um acidente acontecer, que Zulmira, se não fosse negligente, poderia ter evitado isso, acidente esse que resultou na morte do filhinho Júlio, que era o filhinho caçula do primeiro casamento de Amaro. Do outro lado, a gente viu o lar se desorganizando, o casal atritando, os conflitos, e ela começou aí a intensificar o seu processo obsessivo, que já tentava antes, em função do seu apego ao lar, o seu apego ao reduto doméstico, o seu apego ao esposo, ao marido, que ela não aceitava, que não era... Que deixava de ser seu marido, pelo menos do ponto de vista do papel encarnado, e ela não aceitava, portanto, a desencarnação, não aceitava, portanto, essa mudança de situação, e graças a essa negligência de Zulmira, a sua culpa, o seu sentimento de culpa, e, portanto, a descida em baixas vibrações, em vibrações mais vulneráveis, ela se fez vulnerável ao próprio processo obsessivo que Odila já tentava de uma maneira gratuita. E aí houve, portanto, o processo obsessivo instalar-se e desencadear, e o que é que ocorreu? A desorganização, o depauperamento, a debilidade de forças, e o risco até de morte em função desse processo obsessivo que era desencadeado por Odila em relação a Zulmira, a esposa atual do Amaro. E aí a gente vai ver nesse processo aí, nesse cenário, o lar se destrambelhar, né? E isso vai ser narrado ao longo dos capítulos. Bem, capítulo passado, 23, a gente viu o processo de Irmã Clara, o espírito nobre que é convidada por Clarencio, a intervir e sensibilizar o coração daquela obsessora, encaminhá-la ao plano espiritual, ou seja, afastá-la do cenário, do contexto doméstico ali, para tratá-la, para envolvê-la, para acolhê-la. E é isso que aconteceu mais ou menos no final do capítulo passado, do capítulo 23, quando Odila foi acolhida na condição de filha espiritual da própria Irmã Clara. No capítulo 24, o capítulo de hoje, o capítulo começa mencionando essa situação. Odila se encontra no plano espiritual, afastada da casa de Amaro, que era a sua casa enquanto encarnada, sendo tratada, André Luiz descreve que ela está numa região do mundo espiritual, sendo acolhida pela própria Clara, que se tornara uma espécie de madrinha dela, madrinha espiritual dela, uma espécie de tutora, de responsável por ela ali, e que na condição de espírito estava sendo acolhida, tratada,
O ódio, a mágoa foi cultivado durante muitos anos e agora ela estava sendo de alguma forma auxiliada a se libertar disso, com diálogos com a irmã Clara, com assistência magnética, espiritual, que Clara e os bons espíritos dessa região do plano espiritual, que André Luiz não especifica onde é, mas uma região do plano espiritual, possivelmente a região onde a própria irmã Clara trabalha e atuava, pelo menos descrita em capítulos anteriores, quando descreve aquela região belíssima do plano espiritual, onde a irmã Clara acolhia alguns espíritos femininos ligados a algumas tarefas na Terra e que ministrava aulas, educava, orientava, como se fosse uma espécie de educandário no plano espiritual. Nós vamos ver, por exemplo, que isso acontece, pelo menos André Luiz menciona que ela estava ali, localizada no plano espiritual, sendo tratada, recebendo assistência magnética e modificando a sua mentalidade. O início do capítulo vai falar da modificação de Odila na sua percepção, na sua mentalidade, a ponto de estar disposta, inclusive, a mudar os seus sentimentos, né? André Luiz diz assim: combateria desde então a repulsa espontânea que guardava de Zulmira. Ou seja, ela tinha uma repulsa de Zulmira, uma resistência, inclusive, que foi sendo cultivada, e isso não se modifica de uma hora para outra, gente. Isso não se modifica, não se transforma, seja no plano encarnado, seja no plano espiritual. Mas ela estava disposta a combater, graças àqueles diálogos, ao acolhimento de irmã Clara, à conversação que a irmã Clara teve com ela. Ela abriu a mente, se conscientizou que ela estava de alguma forma em desequilíbrio, foi acolhida no seu pranto, no seu choro, foi orientada. Agora, é claro, ela mudou de percepção, mudou de visão, despertou para a mudança de comportamento e de visão, mas isso não quer dizer que todos os sentimentos já estão apaziguados, que todas as emoções já estão todas elaboradas, que os sentimentos já estão educados. Não, sentimento para educar exige tempo, exige paciência, exige hábito. Então, o que André Luiz está colocando também é que, no fundo, ela continuava com a repulsa a Zulmira, mas estava disposta agora a combater essa repulsa, a sobrepor essa repulsa com sentimentos superiores, ou melhor, com ações primeiro, para que essas ações produzam sentimentos superiores, sentimentos diferentes. Porque a reforma moral da doutrina espírita está aí. As ações, as atitudes que produzem sentimentos diferentes e nos melhoram. Nós somos melhorados por aquilo que a gente produz, pela nossa obra. E aqui por obra, eu não estou dizendo necessariamente uma obra social. Pelas atitudes do dia a dia nosso, é que a gente se transforma por elas. Porque às vezes a gente age por fora para desenvolver por dentro. A gente age com paciência para um dia conquistar a paciência no nosso mundo interior. A gente age com amor para um dia vibrar internamente em amor. Porque às vezes eu posso estar fazendo bem, mas não necessariamente estar sentindo bem de maneira intensa. Mas aquele bem que eu faço me contamina, o bem que eu pratico me afeta a ponto de ir produzindo sentimentos bons em mim e um dia eu vou ser transformado internamente pelo bem que eu faço por fora. Transformado por dentro pelas ações que eu pratico, que eu engendro, que eu executo por fora. Então, é mais ou menos isso, e que André Luiz cita, inclusive, que ela também, graças à perspicácia, à sutileza, o cuidado, e de uma forma cuja atuação deve ter sido um pouco diferente, foi ao passado espiritual também. Ela também teve lembranças do passado, ajudada por irmã Clara. Ela também foi até as lembranças pretéritas do Amaro, inclusive lá do Paraguai, da época da Guerra do Paraguai, que essa vida, essa existência, essa reencarnação foi muito acionada por Clarencio, envolvendo os outros personagens, e agora Odila também toma conhecimento, também toma acesso, também visita
essas cenas do passado, né? André Luiz não deixa claro se ela estava ali presente ou não, mas que ela volta ao passado e que ela toma ciência daquelas ocorrências para entender o que está acontecendo agora. Ela também toma ciência. E é interessante porque André Luiz diz assim, de maneira muito, muito interessante, ele diz assim, que Zulmira, ou melhor dizendo, que Odila compreensivelmente estava mais bela, mais bonita, pelos pensamentos positivos e redentores que lhe emanavam, ou que lhe manavam do ser. Olha só que coisa bonita. Não apenas bonita, mas também importante a gente saber, né? Que, na verdade, o espírito irradia a beleza ou a feiura, a harmonia ou a descompensação, a desorganização, a depender do tipo de pensamento, do tipo de sentimento que está cultivando. Né? Os pensamentos que o espírito cultiva irradiam da sua aparência espiritual, ou, se quiser, aparência perispiritual. Irradia isso. Né? Então, e aí, André Luiz vai até a casa de Amaro, visita, né? Na verdade eles já estavam, conforme o capítulo anterior, eles já se encontravam lá, eles vão para a casa de Amaro, visitam, né? Estão ali presentes, e aí André Luiz nota a melhora perceptível, clara, de Zulmira. Zulmira demonstra uma melhora clara, né? A debilidade orgânica, as debilidades orgânicas que ela tinha melhoraram sensivelmente. Ela estava muito melhor em relação àqueles problemas orgânicos que ela tinha, problemas orgânicos que eram reflexos do processo obsessivo que Odila havia desencadeado. Então, os problemas orgânicos, né? A debilidade, a inapetência, até mesmo a fome, ou melhor, a falta de apetite, né? A inapetência, a falta de apetite que ela tinha em função do processo obsessivo, estava, de alguma forma, superado aquilo. Ela, visivelmente, do ponto de vista físico, apresentava melhora. Veja que coisa interessante. O processo obsessivo destrambelhando o mundo físico, desorganizando, aniquilando as forças físicas. E aí o agente obsessor, quando se retira, o corpo que tem potencial, inúmeros potenciais, né? Potencial infinito, ou quase infinito, infinito não, mas quase infinito, potencial o mais variado, os mais ricos potenciais de recuperação orgânica, não havendo o agente obsessor, não havendo aquela energia viciosa que estava destrambelhando o organismo da encarnada, ela apresenta sensível melhora. No entanto, essa informação doutrinária é importante para nós. No entanto, do ponto de vista psíquico, ela ainda tinha muito o que fazer. Inércia, desânimo e prostração, André Luiz menciona como sendo ali ainda o reflexo da obsessão, a obsessão que começa no campo mental e pode mais tarde repercutir no campo físico. Então ela tinha ali ainda os reflexos mentais da obsessão, afinal a obsessão é uma mente dominando outra mente. Saiu, mas a mente dominada ainda está condicionada, ainda está habituada àquela situação de submissão e de passividade psíquica, e ela se encontrava assim, nessa condição, mas Clarencio deixa claro que aquele desânimo, aquela inércia também tinha a ver com o seu patrimônio íntimo, com aquilo que ela cultivava, independentemente da obsessora. A obsessora se afastou, mas ela, essa inércia, esse desânimo, essa prostração, era reflexo da obsessão? Era, mas também era fruto do seu próprio comportamento, daquilo que ela cultivava, daquilo que ela alimentava. Tanto é que Clarencio disse assim, ela está recuperada fisicamente, ou pelo menos está recuperando quase que integralmente a condição física, mas ainda lhe falta a vontade de lutar. Lhe falta a vontade de lutar. Ou seja, ela também tinha questões psíquicas, questões emocionais, diríamos hoje em linguagem mais atual, né? Questões emocionais, ela tinha algum sofrimento psíquico ali, talvez inclusive agravado pela culpa que ela sentiu no episódio
trágico da morte do menininho Júlio. Né? A culpa, independente da obsessão, porque a culpa às vezes produz aproximação da obsessão, produz fenômeno obsessivo, ou pelo menos facilita o processo obsessivo, mas não obstante o processo obsessivo, a culpa que ela carregava do ponto de vista emocional lhe deixava em desânimo, inércia, em prostração. Pelo menos eu aposto muito nesse sentimento de culpa como o responsável, ou pelo menos um dos responsáveis. Aqui há uma conjectura minha, aqui há uma especulação minha, uma hipótese. Um dos responsáveis, se não o responsável, por esse desânimo, por essa prostração, por essa inércia. Né? E aí, o próprio André Luiz se refere que a Clarencio faz assistência magnética nela. Que Clarencio se volta para ela e assiste ela vibratoriamente, fluidoterapeuticamente, né? Lhe proporciona assistência magnética. Então, a Zulmira, esposa de Amaro encarnada, a segunda esposa de Amaro, estava ali recebendo assistência magnética de Clarencio. Né? De Clarencio. E vale a pena aqui considerar também o seguinte, Amaro, aí vamos falar um pouco aqui da situação que é o ponto alto desse capítulo. Amaro devia estar muito sofrido, estava em frangalhos, né? Estava em frangalhos, e a gente vai ver isso aqui, porque simplesmente quando Clarencio solicita ali a ajuda de André Luiz e o grupo começa a se movimentar, o que é que acontece? Vamos ver, inclusive com a presença da irmã Clara, o que? André Luiz, porque André Luiz está na casa de Amaro por um objetivo, que é o mote desse capítulo, que é o coração desse capítulo. André Luiz, Hilário, Clarencio, é a equipe de André Luiz. Enquanto a irmã Clara, com Odila, está no plano espiritual, na região que eu mencionei. O que é que eles estão fazendo na casa? Estão olhando Zulmira ali depauperada, dando assistência magnética, está de noite, e eles vão desprender mais tarde Amaro do corpo, no momento do sono físico dele, e levá-lo ao encontro da primeira mulher, de Odila. Então, e é isso que acontece. O próprio André Luiz, inclusive, menciona que Amaro demorou para dormir. Né? Quando ele adormeceu, já era depois de meia-noite. Né? E ele adormeceu, não se sabe se ele adormeceu depois de meia-noite, porque isso era hábito dele, rotina, André Luiz não deixa claro, ou porque ele estava realmente com insônia, estava de alguma forma prolongando o adormecimento dele por conta das preocupações, da angústia, da tristeza. Ele estava realmente muito sofrido. A família estava toda desorganizada, inclusive depois da morte do filhinho caçula, foi o arremate para esse destrambelho todo. A obra começa mais ou menos nesse sentido, e aí ele é retirado do corpo durante o sono e é levado pelos espíritos, né, por Clarencio, por essa equipe espiritual, em emancipação da alma, em desprendimento parcial do espírito em relação ao corpo, para encontrar Odila. E quando ele encontra Odila, ele está em frangalhos, ele se atira praticamente aos pés dela, se atira nos braços dela, chora copiosamente, fala que está em frangalhos, que está numa situação muito sofrida, descreve para ela, relata, interessante que assim, André Luiz fala que ele não tinha lucidez um pouco fora do corpo, afinal, estava muito acabrunhado também, cheio de conflitos, cheio, né, de preocupações materiais, preocupações humanas, isso interfere, isso afeta também a lucidez do espírito em desprendimento, a ponto de ele ter uma lucidez. E André Luiz disse que ele não guardava muita lucidez, muita percepção de onde ele estava indo, né, no local que ele estava entrando, a companhia espiritual de André Luiz e dos outros. Ele não tinha muita lucidez assim, mas quando ele encontrou a Odila, a primeira esposa, que a emoção tomou conta dele, a lucidez aumentou. Olha só, o emocional, a dimensão emocional, né, o afeto, o laço afetivo com ela, fez ele, despertar a lucidez dele foi aumentada, né? Aí ele percebeu melhor, percebeu com clareza, e aquele contato ele iria perceber quando voltasse ao corpo. Quando voltasse ao corpo e acordasse, ele não ia lembrar dos detalhes do sonho, mas que sonhou com Odila, ele iria lembrar, pelo fator emocional, por aquilo que era referência, que era conhecido dele, e que era conhecido também porque não era só conhecido no sentido da memória, mas era algo familiar, era algo conhecido, porque tinha um laço amoroso, né? Uma história afetiva, né?
E as histórias afetivas não deixam de ser afetivas porque passaram. Né? Tem uma memória afetiva ali, né? E aí ele entra no local, vê Odila, fica em frangalhos, confidencia para ela, começa a descrever o que é que tá passando com ele, como se Odila não soubesse, né? Como se Odila não soubesse, aliás, não apenas participou, acompanhou, mas até atuou de maneira negativa na intimidade ali da casa. Né? Mas ele conta, ele detalha a situação, ele reconhece da saudade que ele tem dela, né? Fala da situação de casa, quer dizer, ele fala de uma esposa, ele confessa que eu casei de novo, no intuito de ter alguém, de ter alguma companhia que me ajudasse na criação dos meninos, mas errei, reconheço que errei, ele meio que avalia o casamento com Zumira como um erro. Isso já dá uma pista, já dá elementos para a gente entender como ele estava insatisfeito, revoltado e magoado com a mulher, por conta de tudo que aconteceu. O casal estava, de alguma forma, afastado, separados, embora vivendo no mesmo ambiente. E aí ele diz, eu errei, queria dar uma segunda mãe para os meninos, eles precisam de apoio, eu trabalho, etc. E para ter alguém que me ajudasse, afinal, me desdobrar tanto, eu poderia não necessariamente ser presente 100% do tempo, alguém que me pudesse ajudar na criação dos meninos, eu quis refazer a família, mas reconheço que errei, e aí começa a comparar Zumira, a atual esposa, com ela, com Odila. Ela não chega aos seus pés, ele chega a falar isso, ela não chega aos seus pés, imagina uma mulher que tem afeto pelo homem querido, ouvir isso, né? Ouvir isso. O sentimento humano hein? E também se comprazendo, né? Se comprazendo nesse reconhecimento, né? Mas no caso não era o caso, né? Porque Odila já estava transformada, né? Já havia percebido que ela estava num grande erro, já estava equivocada. Pelo contrário, ela tenta intervir para mudar essa percepção dele ao longo de diálogo. E Amaro fala que Evelina está trancada no quarto. Evelina, filha. A obra começa com a prece dessa filha, Evelina. Evelina está trancada no quarto. Nosso filhinho Júlio morreu por um acidente e a Zumira é culpada, tem responsabilidade, ele coloca. Eu não tenho mais vontade de viver. E a própria Zumira, com esse sofrimento todo, a minha atual mulher, né, minha atual esposa, a própria Zumira está apodrecendo em um leito. Ele diz assim, está apodrecendo deitada em cima de um leito. E aí diz, o meu desejo é morrer logo. O que eu quero é morrer logo para me ver livre desse mundo, ir aí e ficar com você. Que declaração, né? Que declaração. E fala algumas coisas. Imagina Odila, né? Só que a Odila ali estava, de alguma forma, já modificada. E também, vale a pena eu colocar, né, esse dado, precisa mencionar esse detalhe, né? Detalhe e curiosidade é que já aconteceu isso em outras obras de André Luiz, mas aqui se repete, quando Odila fala, quando a Odila vai falar e vai atuar, ela já está decidida a dar um outro encaminhamento àquele caso. Imagina ela no momento da obsessão, ouvir isso dele. Aí sim, né, que ela ia reforçar ainda mais os projetos de destruir a Zumira e assim por diante. Mas naquele momento ela tem ali uma outra abordagem, ela tem um desejo de outra abordagem, mas lembremos que o fato de ela ter despertado a consciência e mudado a percepção não quer dizer que mudou os sentimentos por completo. André Luiz diz que ela era amparada por trás por Irmã Clara. Por detrás dela, a Irmã Clara estava amparando psiquicamente ela. Nós não somos intuídos aqui? No plano material, muitas vezes um espírito bom pode se aproximar de mim e me intuir a falar algumas coisas. O palestrante, muitas vezes, quando profere a conferência, não está inspirado por entidades espirituais nobres, pelo menos quando está sintonizado, porque a gente pode ser intuído também, inspirado por entidades maléficas, por entidades ignorantes, por entidades perturbadoras. Nós somos inspirados aqui, no mundo espiritual também. Odila estava enlaçada, envolvida por Irmã Clara, assistida psiquicamente, que direcionava os seus pensamentos e a intuía. Não é que ela perdeu o livre-arbítrio, mas intuía ela. Detalhe curioso. Chico Xavier certa vez contou que muitas vezes no grupo espírita da prece,
quando ele recebia, por exemplo, um espírito de um filho cuja mãe estava ali pedindo uma mensagem, o filho acabou de desencarnar, às vezes tem 1 dia, 2 dias, num acidente trágico, violento, ou às vezes desencarnou e viajou para o mundo espiritual através da porta falsa do autoextermínio, né, do extermínio da própria existência. E é claro que um espírito desse, há pouco tempo desencarnado de maneira tão abrupta, não tem a lucidez, não tem uma condição, via de regra. As exceções são espíritos muito evoluídos, muito missionários, muito amadurecidos, que têm condição de já ter consciência da situação. Mas a maioria das entidades, ao desencarnar, imediatamente, 1 dia, 2 dias depois, 1 semana, não tem condição, muitas vezes, de atender um chamado, de dar uma mensagem, de falar alguma coisa. No entanto, Chico Xavier vai explicar, dizendo que muitas vezes, no caso das psicografias que ele recebia desse nível, né, dessa categoria, o Dr. Bezerra de Menezes é quem trazia a entidade, acoplava no médium e ficava ali assistindo o filho e direcionando, intuindo o pensamento do filho para escrever. Aí o filho psicografava, mamãe, isso, aquilo, eu tô bem, etc, tô amparado. Bezerra de Menezes é quem conduzia o pensamento, às vezes, do jovem. Porque era uma desencarnação recente, precisava de amparo para confortar a mãezinha que se encontrava ali encarnada, dilacerada de dor, de saudade, de angústia. Então, nós vamos observar, vamos ver nesse relato de André Luiz o mesmo fenômeno acontecendo, né? Amparada por Irmã Clara, né? E aí o discurso de Odila é um discurso intuído por Clara, mas é um discurso super contundente, super inspirado, super certeiro e espiritualmente muito edificante. Ela chama atenção a Amaro das responsabilidades espirituais que ele tem. Ele possuía responsabilidades espirituais, era importante ele cumpri-la, que a felicidade verdadeira não poderia ser fugindo ao dever. Se ele fugisse ao dever das responsabilidades dele, ele chegaria no mundo espiritual e não se sentiria bem e feliz para viver essa felicidade com ela, com Odila. Então, ele fala isso. Ela fala isso, aliás, né? Odila fala isso. Que ele tem responsabilidades espirituais com esse grupo familiar, incluindo Zumira, né? Se refere ao relacionamento amoroso dele com Zumira, dizendo que há uma razão dessa união, porque as uniões não são realizadas ao acaso, não ocorre por acaso, né? Não haveria... se não houvesse... para essa união ocorrer é porque há um motivo justo, há uma razão justa. Essa união não ocorreria se não houvesse uma razão justa, né? E aí lembra para ele do passado espiritual dele. Ele já tinha regredido ao passado em outro desprendimento, em capítulos anteriores, no diálogo dele com Esteves, a gente viu isso acontecer, né? Mário Silva, Esteves, e então as memórias estavam já ali liberadas, ou pelo menos recentemente ali a reminiscência. Quando ela começa a falar do Paraguai, começa a lembrar ele, foi poucas para ele próprio se conscientizar e lembrar. Afinal, só para quem esqueceu, Amaro era o antigo Armando do século anterior, no período da Guerra do Paraguai, que teve aquele enlace com Lina Flores, que é a própria Zumira, a atual esposa dele. Quem lembra da história sabe. Ela era casada, depois se envolveu com ele, se envolveu com o Júlio, depois se envolveu com ele, e o Júlio não aguentou e acabou com a própria vida por conta do enlace dos dois, né? Ele resistiu, mas ela de alguma forma envolveu ele, tentou de alguma forma, de tudo que é jeito, procurou ele, e ele não conseguiu aguentar, acabou cedendo às insinuações dela. E isso não tira a responsabilidade dele, é claro, ele contraiu uma responsabilidade para com eles que ele não tinha, né? E depois o relacionamento não deu certo, né? A culpa, inclusive, ele se afastou dela, procurou não querer saber mais dela, foi para a Guerra do Paraguai, não voltou para encontrá-la, e depois foi para o Rio de Janeiro, foi viver a vida dele no Rio de Janeiro, casou, etc. A gente viu essa história sendo contada. E um detalhe que a história conta é que um dia, numa carruagem com cavalos, ele sai ele sai de um local que ele estava, e aí os cavalos acabam atropelando uma mulher, e essa mulher é a própria Lina Flores. Então, no fundo,
o Amaro atropelou. Não o Amaro pessoalmente, né? Mas a carruagem que ele estava ali conduzindo atropelou. A gente não sabe o nível de responsabilidade dele nisso. Atropelou a Lina Flores. Ele reconhece a Lina Flores ali, se esvaindo em sangue. E ele é que providencia tudo no final, né? O enterro dela e o socorro hospitalar, os primeiros socorros, assistência em termos de saúde. Ela morre nos braços dele, praguejando a vida, etc. Porque depois desse rompimento, ela também não foi feliz, se perdeu na vida, teve uma vida desorganizada. Tudo indica pela obra, como a obra sugere, que ela se prostituiu, etc. E acabou dessa forma, né? Acabou com esse desfecho, revoltada, etc. E ele tinha uma responsabilidade sobre ela. Quando Odila começa a lembrar desse passado, ele lembra facilmente. Aquelas lembranças estavam ainda frescas na sua memória, estavam ali recentes. Então ele lembra facilmente daquelas ocorrências, daqueles episódios, daquela memória. E aí começa a concordar com Odila a respeito das responsabilidades espirituais que ele tinha. E ela olha para ele e diz assim, veja em Zulmira uma filha nossa. Olhe para Zulmira como uma filha nossa. Uma filha minha e uma filha sua, que precisa de assistência, que precisa de apoio, que precisa de afeto. Distenda e compartilhe o seu afeto com ela também. Olha só a postura de Odila, né? Eu me lembro de Meimei, que disse isso para Arnaldo Rocha, amigo de Chico Xavier, né? Eles casaram, 20 e poucos anos, alguns meses de casamento, ela morre de uma doença dolorosa e ele fica solteiro, né? E aí, mais tarde, Chico Xavier psicografou mensagens, inclusive materializou a própria Meimei para ele, e Meimei dizia, você não sabe como é a dor de dizer isso para você, mas eu preciso dizer, você está no plano físico, é muito jovem ainda, precisa de companhia, necessita de companhia contigo, e por isso eu estou dizendo, case com outra pessoa, se abra um outro relacionamento, né? Ela dizia isso para ele, ou seja, e dizia, eu não deixei de ser mulher aqui no plano espiritual, e você não sabe a dor que eu tenho para falar isso para você, para lhe aconselhar isso, mas o meu compromisso é com a verdade, o meu compromisso é com aquilo que é correto. E eu estou aprendendo aqui um amor mais amplo, um amor maior, não o amor do apego, da posse, do marido, da mulher, etc. E é um pouco do que Odila fala aqui para Amaro, né? Fala aqui para Amaro. Zulmira é a nossa filha, disse ele, precisa do nosso amor, né? Precisa do nosso amor. Olha só que bonito. E nesse diálogo há muitos detalhes, né? Tem um detalhe que me chama a atenção que Amaro diz assim, nós estamos em mundos diferentes. Eu estou num mundo, você está em outro. Ou seja, veja que coisa, ele fora do corpo, ele tinha a lucidez, a nitidez, a clareza que Odila estava desencarnada, mas que continuava vivendo, e que ele estava no plano físico. Provavelmente quando ele volta no corpo, ele não tem essa lucidez, ele vai dizer sonhei, não sei se é verdade ou não, se esse sonho é um encontro ou não. Provavelmente o livro não deixa claro que ele tem uma crença espiritualista, uma crença espiritual, mas no plano espiritual, fora do corpo físico, desprendido pelo sono, ele tem a clareza que ela estava no plano espiritual e ele estava em outro mundo, né? Então isso é interessante. Mas Flávio, por que carinho reparador? Por que esse título, Carinho Reparador, para esse capítulo? Nós vamos entender isso agora. Carinho reparador aqui tem a ver com o diálogo íntimo que Odila estabeleceu com ele. O contato íntimo. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, no capítulo da emancipação da alma, já havia falado já havia recebido do mundo espiritual que os bons espíritos só aceitam reencarnar entre nós porque tem esses momentos de recreio durante o sono. Porque durante o sono o espírito liberta-se do corpo, viaja na direção do plano espiritual e entra em contato com seus afetos queridos, os seus amores. Porque um espírito superior, um espírito muito avançado, às vezes ele não tem laços aqui na Terra. Os laços dele estão no plano espiritual e por alguma razão, alguma necessidade, ele reencarna. Mas os laços afetivos dele, pelo menos na sua maioria, estão no plano espiritual. E esse espírito de avançada mentalidade, que está acima da mentalidade comum,
Muitas vezes ele, no plano físico, ele se sente deslocado da psicosfera da Terra. Ele se sente não identificado, ele se sente um estranho no ninho. Ele não se sente vinculado, ele se sente até incompreendido. Razão pela qual, muitas vezes, santos, gênios, artistas, intelectuais que eram espíritos nobres, porque nem todos os intelectuais, artistas e religiosos foram espíritos nobres, mas intelectuais, artistas, pensadores, religiosos que eram espíritos evoluídos, essa é a razão pela qual eles muitas vezes foram vistos como misantropos, como antissociais, aquela ideia de que todo gênio é um pouco louco, né? Não necessariamente, né? Mas às vezes eles foram encarados como loucos, como diferentes, porque eles se sentiam deslocados, porque não se sentiam compreendidos, porque não eram compreendidos, porque tinha uma compreensão à frente do seu tempo, e que só seriam compreendidos lá na frente depois. E aí os espíritos, diz Allan Kardec nesse capítulo da emancipação da alma, que muitas vezes os espíritos superiores aceitam reencarnar entre nós porque tem esse recreio, o recreio do sono. O intervalo do sono que faz com que eles viajem no plano espiritual e encontrem os seus afetos, e ali se renovem, se retemperem e assim por diante. Esse é um carinho reparador. No caso aqui dos personagens da obra, não estamos falando aqui de nenhum espírito evoluído, de nenhum espírito avançado, de nenhum espírito muito adiantado. Não obstante, não podemos negar aqui que aquele encontro com Odila foi renovador, foi restaurador de forças para Amaro, que passava por uma situação muito difícil, que estava numa situação de sofrimento familiar intenso e sofrimento pessoal também. O casamento desorganizado, destrambelhado, o filho caçula morto e a filha mais velha deprimida, provavelmente deprimida, doente, adoecida, angustiada, trancafiada no seu próprio quarto. E aí, depois daquela conversa que a gente já narrou aqui, depois daquele diálogo, depois da orientação e do discurso de Odila amparada por Clara, interessante isso daqui, interessante notar isso aqui, André Luiz diz que eles, os espíritos, Clarencio, ele, Hilário, a própria irmã Clara, deram privacidade aos dois, ou seja, se afastaram, os dois foram para um local ali, na atmosfera do plano espiritual, um local bonito, em plena natureza, em pleno verde, a atmosfera bonita que André Luiz descreve, e ali ficaram vendo o céu, as estrelas, o amanhecer, porque era uma região espiritual ligada ainda à atmosfera da Terra. Estamos falando aqui de um horário de madrugada, então estava amanhecendo o dia, e eles viram, e eles conversando ali, numa conversa de intimidade, os dois dialogando, numa intimidade que os espíritos bons respeitavam a privacidade. Os bons espíritos respeitam a nossa privacidade. Seja a privacidade no plano espiritual, seja a privacidade nossa encarnada. Relacionamentos íntimos, relacionamentos sexuais, que são relacionamentos moralizados, relacionamentos equilibrados. Não estou dizendo aqui necessariamente de pessoas santas, mas pessoas que se amem, que se respeitem, que cultivem bons propósitos, que sejam pessoas que cultivem o bem. Quando vão se buscar, por exemplo, sexualmente, os espíritos bons respeitam a privacidade e não acompanham o ato sexual, a intimidade do casal. Mesmo quando eles vão programar uma reencarnação futura, o perispírito do reencarnante, quando acoplado no útero materno, no futuro útero materno, no ventre feminino, no período em que o espermatozoide viaja na trompa de Falópio, na direção do óvulo, só acontece depois, não é durante o ato sexual, depois. Nós temos o direito à privacidade e nós temos até defesas magnéticas, o que não acontece em relacionamentos de perturbação, em orgias, relacionamentos de ocasião, relacionamentos variados, relacionamentos em que não há respeito, que não há um cultivo de amorosidade. É claro que aqueles relacionamentos não são acompanhados pelos espíritos nobres, não. Não é que os espíritos nobres desrespeitam a privacidade. É que esse tipo de situação acaba abrindo portas, por falta de defesas magnéticas, a espíritos brincalhões, espíritos perturbadores, e o ato íntimo se torna um espetáculo público de espíritos ignorantes. Diferentemente, por exemplo, da privacidade daquele que cultiva bons propósitos. Os dois, então, estavam ali, próximos, conversando, dialogando, um diálogo íntimo que tinha a privacidade do plano espiritual superior.
Os bons espíritos respeitavam aquilo. Ah, mas Flávio, que negócio é esse? Que diálogo íntimo é esse? Ele é casado com Zulmira e aí tá conversando assim de maneira íntima com Odila. A percepção do plano espiritual dos espíritos superiores é outra. Primeiro que aquilo ali não era uma traição. Quer dizer, estava traindo Zulmira, que estava encarnada, estava traindo Zulmira agora no plano espiritual com Odila. Não, aquele era um encontro afetivo. Há afeto entre os dois? Há. Mas estamos falando de afetos da alma ali. Ainda que haja também um afeto humano, um afeto que não se perdeu, mas a desencarnada estava cultivando o afeto da alma. Eles não estavam se enlaçando como casal, estavam se encontrando. Quantas vezes acontece aqui na Terra de ex-marido e ex-esposa ter até um laço afetivo, ter até um afeto, ter mesmo um amor legítimo? Não são mais marido e mulher por alguma circunstância, alguma motivação, mas isso não quer dizer que o amor deixou de existir. Aliás, Maria Rita Kell, uma famosa psicanalista aqui do Brasil, costuma dizer que o amor nunca acaba. O amor não... Às vezes ele é transformado em outra coisa, às vezes o amor tem uma outra característica, mas uma vez que a gente ama, não necessariamente a gente deixa de amar. É claro que se não há a possibilidade do contato ali, o amor muitas vezes é incorporado de uma outra forma. E às vezes o luto de uma separação e a angústia no luto de uma separação não é porque eu preciso deixar de amar a outra pessoa. Muita gente entende isso. Psicanaliticamente falando, não é deixar de amar o outro. E esse luto pode ser doloroso justamente por isso, porque no fundo eu estou rejeitando aquele afeto que existe. Talvez seja o contrário. O luto para passar e para a pessoa ficar bem é justamente aceitar que o outro fez parte da sua vida e que existe um laço ali. E uma vez que o afeto estabeleceu, o afeto é para sempre. Ainda que não se manifeste em um contato conjugal, que é outra coisa. E às vezes existe um amor. Às vezes um amor que inclusive se aprofunda. Porque veja, estamos falando aqui de um laço que é da alma. Os espíritos dizem a Allan Kardec, nunca te esqueças que o verdadeiro amor é da alma e não do corpo. O verdadeiro afeto é da alma e não do corpo. E frequentemente afirmam os bons espíritos que aqueles que se uniram apenas por laços do corpo ou interesses materiais, quando chegam no mundo espiritual, não se buscam, não se procuram. Porque como o laço era de interesse material aqui pode ser um monte de coisa, tá? Que pode ser financeiro, pode ser de segurança, pode ser de companhia, pode ser social, pode ser sexual, desejo sexual, tudo isso é interesse material. Ou seja, se o laço era material, uma vez saindo da matéria, essa matéria que a gente conhece, os espíritos não têm motivo para se procurarem, para se buscarem. O verdadeiro amor é da alma. Aí uma vez amando, até porque aquela pessoa que é esposa nossa, mulher ou marido nosso, na próxima encarnação pode inverter o papel. Aquela esposa pode vir como filha, ou pode vir como mãe. O marido pode vir como irmão. O afeto é da alma. A gente muda de papel ao longo das encarnações e o afeto tende a aumentar. Afinal, a gente vivencia aquele amor em diferentes papéis. Então, o amor tende a aumentar. Então, é essa tônica aqui, por isso que não é uma traição, eles estão se encontrando ali, é claro que ele sente falta dela, como mulher, como esposa, é claro, e talvez ela, pelo que a gente viu, ela não vai se modificar completamente, também sinta, mas ela ali está abordando, e ele também está aceitando uma abordagem que é uma abordagem afetiva, mas uma abordagem que não é um encontro conjugal. Eles não estão no encontro conjugal, menos ainda encontro sexual. Não há esse contato sexual como se dá no plano físico. Tem sexo os espíritos? Questão 200. Não conforme o entendeis. Essa pergunta é uma das mais enigmáticas do Livro dos Espíritos. Porque não é nem sim, tem, nem não tem. É não como entendeis. Não como entendeis é sim ou é não? É não como entendeis. E aí os espíritos dizem, porque os espíritos não têm uma organização material. Minha interpretação dessa questão. Não tem hormônios, não tem corpo físico, portanto não tem a vivência sexual como se dá aqui no plano físico. Mas tem laços de ternura e de afeto.
E isso é muito importante. Então não é uma traição conjugal, afinal, o conceito de traição conjugal tem a ver com relacionamento íntimo, sexual com outra pessoa, estando comprometida ou comprometido com alguém. Esse é o conceito, pelo menos geral. Claro que alguém vai dizer que vai ter conceitos mais particulares, né? Se curtiu uma foto de uma ex na rede social é porque já me traiu. Mas aí são conceitos particulares que cada um vai elaborando. Mas de maneira geral, o conceito que normalmente é entendido é quando alguém está com alguém num laço monogâmico e tem uma vivência sexual com outra pessoa, né? Isso seria um contato extraconjugal, né? Porque o que caracteriza o laço conjugal é o sexo. Afeto a gente pode ter por todo mundo. Então, se eu tenho uma vida amorosa com alguém, isso não quer dizer que eu não posso amar outras pessoas. Posso. Né? Por isso que eu acho que o que caracteriza, genericamente falando, é o contato sexual, que aí diferencia a vida conjugal das outras relações, e por isso a vivência extraconjugal pressupõe também um contato sexual também com a outra pessoa, para se caracterizar. Mas tem conceitos particulares que a gente não vai aprofundar aqui, porque não é o tema e não é o propósito, mas vale a pena a gente aqui considerar também a ideia de que nós temos aqui o carinho reparador, que é esse encontro que retempera corações. E eles dialogaram coisas íntimas. André Luiz não descreve se estavam de mão dadas ou não, se estavam abraçados ou não. Possivelmente estavam aconchegados, porque ele descreve uma cena como se eles estivessem ali trocando confidências. Né? Talvez, quem sabe, olha que bonito, talvez, quem sabe ali, compartilhando planos futuros. Ela dizendo a ele, você precisa acolhê-la, nós precisamos ajudar a Zumira, ela é nossa filha, etc. Quem sabe no futuro o nosso enlace, o nosso vínculo pode acontecer, mas não agora. Olha só, eu me lembro de Abigail para Paulo de Tarso, narrado na obra Paulo Estevão, né? Abigail, quando estava no leito de morte, vomitando sangue, né? Vítima de hemoptise, diz, sinto, Saulo, ainda se chamava Saulo, sinto, Saulo, que eu não tenho muito tempo de vida na terra. E, portanto, o nosso projeto de casamento, o nosso projeto de enlace amoroso e de constituir família não vai se dar nesse plano. Eu sinto que eu vou lhe esperar lá, em um outro plano. E a nossa família a gente constituirá lá. Uma colocação bonita e até muito dolorosa. Para quem leu a obra sabe que esse é um momento doloroso da obra, o momento do luto, né? O momento do falecimento do ser querido dele, né? E que mais tarde transformaria ele no apóstolo Paulo. Né? Mas, caminhando para a conclusão do capítulo, nós vamos observar o despertar de Amaro. Amaro desperta para a vida espiritual, ou desperta para a vida material, volta ao corpo. Os espíritos levam ele de volta ao corpo, acoplam ele novamente à matéria, ele volta à matéria, recupera ali, né? Já é de manhã, etc. Os espíritos levam ele para ele reassumir, digamos assim, o corpo físico, e ele desperta ali no corpo físico, olha ao derredor, etc. E desperta com a sensação de bem-estar. Olha só. Lembra que sonhou com a Odila? Lembra do contato que ele teve ali com a Odila? Lembra de alguma coisa que eles dois dialogaram, mas não em detalhes? Ele lembra dessa ocasião. Desperta muito bem, renovado, disposto. Curiosamente, ele desperta com uma certa alegria. André Luiz narra isso, né? Que ele desperta com a alegria de viver. Olha só. Rindo à toa. Rindo à toa. Olha só que interessante. Esse trecho é um trecho muito bonito, né? E aí ele se levanta e começa a cantarolar, a cantar músicas. Algumas músicas que ele estava cantando eram músicas que ele cantava na época que estava casado com Odila, que eram músicas do casal. Ele começa a cantarolar, e Odila ali presente, porque a própria Odila é que levou ele de volta ao corpo, que acompanhou o despertar dele no mundo físico. E ele cantarolando, foi, sei lá, se higienizar, fazer o de jejum, tomar banho, enfim, ele se levanta do leito e vai, né, se arrumar, etc. E cantarolando, feliz, etc. Rindo à toa, sem perceber diretamente que tinha a ver com aquele encontro espiritual, mas lembrava do contato com a Odila, lembrava de alguma coisa do sonho, embora não com muitos detalhes. E ali ele fica, né?
nessa alegria, né? André Luiz diz assim: levantou-se reparando que o dia começava alegre e lindo, sem se dar conta de que a alegria e a beleza haviam renascido nele próprio. Haviam renascido nele próprio. Olha que coisa bonita. Ele acorda, desperta, vai na direção de Zulmira, e aí nesse momento Odila olha para ele, enlaça ele, ou seja, abraça ele, e diz no ouvido dele, que ele não recebe como voz mediúnica, porque não era médium audiente, mas recebe como intuição, como um pensamento, e ela diz assim, algo mais ou menos assim: vamos, querido, vamos, compartilhe esse amor com Zulmira. Zulmira precisa também receber esse amor. Aqui como ele coloca: vamos, querido, estendamos a nossa felicidade. Zulmira espera por nosso amor. Olha só que... E o capítulo acaba assim. Olha só que bonito, que bonito. Ou seja, o contato... Olha só que coisa interessante, que reflexão interessante. O contato com um afeto querido pode nos dar estímulos para viver um afeto que não está disponível, um afeto que não está para nós, um afeto que não está ali... que nós não temos acesso a ele, ao qual a gente não tem acesso, né? Um afeto nesse sentido, que a gente ama, vamos chamar aqui de, entre aspas, ama platonicamente porque não pode ter o contato direto, né? Mas esse afeto querido, que não pode estar aqui conosco, no caso dele, porque Odila estava no plano espiritual, dá força, dá estímulo, dá disposição para ele viver a vida dele junto daqueles que estão ao seu lado, para ele desenvolver e para ele ampliar o amor naqueles com os quais ele convive. Olha só, olha a ideia da providência divina. A providência divina, o projeto da providência divina não é colocar a gente ali só com aqueles que a gente já ama intensamente e o resto que se lixe, como se diz. O resto que se arrebente. Eu não tô nem aí. O resto é problema dos outros. Não. Os laços afetivos profundos que a gente tem é o estímulo para um dia a gente estender isso para a humanidade toda. Senão seria um amor egoísta. Um amor de nós dois aqui e pouco me importa o resto das pessoas. Não, que aquele afeto... O que acontece com o espírito superior é que o laço afetivo que ele tem por um filho, por uma filha, por uma pessoa muito próxima dele, é o laço que ele tem para todos. Ele já consegue irradiar isso. Ele já consegue encontrar uma pessoa estranha e ter o mesmo amor que ele teria por um filho. Essa é a diferença nossa para o espírito superior, o espírito evoluído. Então, o laço que a gente tem com aqueles afetos queridos é para a gente um dia estender. Estender. Porque o amor a gente conquista, a gente evolui amando, treinando, exercitando esse sentimento. E é isso que a gente está vendo aqui Odila fazer. O afeto dele por ela e dela por ele ser estímulo. A gente pode elastecer esse conceito por qualquer experiência que a gente tem aqui no plano físico. Se a gente tem um amor platônico, um afeto com quem a gente tem, que a gente idealiza, que a gente imagina, mas a gente não pode concretizar, em vez daquele afeto nos perturbar, nos atrapalhar e impedir a gente, inclusive, de a gente viver, atrapalhar a nossa vida e a gente viver as obrigações que a gente tem concretas nesse mundo e conseguir ser feliz e viver amor, o bem com as pessoas que estão colocadas pela vida conosco, em vez de ser isso, aquele afeto pode ser um estímulo, pode ser um incentivo para a gente conseguir isso, em vez de perturbar a nossa vida atual. Então, esse é um exemplo muito interessante, um exemplo magnífico, e eu quero concluir o meu comentário porque eu lembrei de Ivone Pereira. Quem leu as obras de Ivone, especialmente a trilogia dela, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro do Miei, O Drama da Bretanha, vai ver a saga reencarnatória de Ivone e vai ver, inclusive, uma figura que está presente na obra, que é uma figura que é um laço amoroso importante dela, com o qual ela deveria viver uma vida, inclusive uma vida conjugal, e que muitas vezes, por escolhas dela, por equívocos dela, ela magoou o sujeito, ela abandonou, ela fugiu, ela traiu.
Inclusive, em uma das encarnações, o sujeito não aguentou e, inclusive, acabou com a própria vida, e assim por diante. E nós vemos essa saga aí continuando, né, ao longo das encarnações. Ela teve a oportunidade, uma única vez, pelo menos uma vez específica, ela teve uma oportunidade, e aí foi ela que exterminou a própria vida, demandou e etc. E não valorizou aquela experiência, embora o amasse, embora tivesse amor por ele. Esse sujeito era um parceiro, era uma alma afetiva, uma alma muito querida dela ao longo de várias encarnações. Quando ela reencarna como Ivone, ex-suicida, inclusive, que se suicidou no século anterior, ou melhor, no mesmo século, né, porque Ivone nasceu no século XIX, né, 1900 ainda é século XIX, 1901 já é século XX, né, e ela se suicidou no final do século XIX em Portugal, quando se jogou no Rio Tejo, em Portugal. Ela, ao voltar como Ivone Pereira, quando ela era pequena, o início da mediunidade, quem leu Recordações da Mediunidade vai lembrar, aparece um espírito chamado Roberto de Canaleiras, que aparece o tempo todo para ela, que orienta ela, que ajuda ela na mediunidade dela, mas ao mesmo tempo demonstra um afeto inclusive conjugal, um afeto amoroso de marido e mulher por ela, que ela tinha uma verdadeira veneração por esse espírito, e quando esse espírito desaparecia da frente dela, ela sentia uma angústia, uma melancolia, uma falta. Isso foi se perpetuando. Quando ela chega assim, mais ou menos na adolescência, 14, 15, 16 anos, o espírito aparece para ela e diz, ou melhor, quer dizer, perdão, um pouco mais, início da vida adulta, jovem adulta, o espírito aparece para ela e diz que está se despedindo dela, porque ela vai reencarnar. Ela fica prostrada, ela passa um tempo muito mal, aquela alma querida, como se ela tivesse perdido alguém significativo, né? E ele reencarna lá adiante. Sem saber ela ainda que se tratava daquele personagem das obras que reencarnou várias vezes com ela. Como ela não tinha o mérito espiritual de viver uma vida matrimonial, uma vida amorosa, porque o próprio extermínio da vida dela na encarnação anterior tinha a ver com a vida amorosa, que ela não soube dar valor, ela não tinha mérito nessa encarnação atual para atuar e para vivenciar uma vida de casamento, uma vida de família, uma vida de constituir família. Ivone sempre sentiu falta disso, né? Um laço matrimonial, constituir família, construir uma família, por causa do débito que ela carregava. Ela ficou, de alguma forma, impedida pelas leis da vida de vivenciar isso com plenitude como ela gostaria. E ele reencarna. Esse sujeito reencarna, ela já estava, já era jovem adulta ou adulta, já tinha contribuído em algumas obras mediúnicas. Ele já tinha contribuído com ela em algumas obras mediúnicas, né? E reencarnou. Ela sentiu uma falta, uma dor, etc. E ele reencarna. E o próprio Charles diz: os elos magnéticos entre vocês dois é tão grande que vocês vão se buscar mesmo à distância. Ele vai reencarnar muito distante de você, vai reencarnar em uma situação que vai ser impossível concretizar esse laço, mas vocês vão tentar se buscar. E aí, quem leu a obra, aí é interessante ler a obra, sabe qual? Eu e Roberto de Canaleiras, um caso de reencarnação. É um livro fininho, é escrito por ela. Antes de desencarnar, ela deixa esse escrito, tá? E vale a pena ler, porque é a continuação daquilo que não tem na obra mediúnica dela, na trilogia, etc., que é o seguinte. Ela espírita, esperantista também, porque ela gostava de Esperanto, e havia na época pessoas do mundo inteiro que se correspondiam por cartas, para treinar o Esperanto e para dialogar através do Esperanto. O Esperanto, que é um dos projetos da espiritualidade, né, para se tornar uma espécie de língua universal. Uma das maiores barreiras que a gente tem são as barreiras linguísticas, né? Existe a barreira alfandegária, a barreira fiduciária, a barreira pelos preconceitos também, mas a barreira linguística, a barreira idiomática, a gente poder ter contato com o outro, mas não se entender, é uma das grandes barreiras. E o Esperanto é uma proposta de tentar eliminar essas barreiras numa língua que é uma língua universal, uma língua que todos podem falar, que tem elementos comuns e conhecidos de todos os idiomas, ou da maioria dos idiomas, né? Elaborado por um missionário da espiritualidade, Lázaro Zamenhof, né? E
E Ivone começou a dialogar e a escrever cartas e a conversar com muitas pessoas. Ela explica os detalhes disso nessa obra que eu mencionei, inclusive dialoga com um polonês. E com esse polonês ela estabelece um laço significativo. De repente, diz Ivone, ela percebia que aquele laço, aquela correspondência, diminuía a melancolia, a angústia, a tristeza que ela carregava como ex-suicida. Ela carregava essa tristeza. Então aquilo diminuía um pouco e ela percebia que aquilo dava forças a ela. Que de vez em quando ela ficava pensando nele, ele também nela, e ambos ficavam esperando a carta chegar. E ela começou a ficar empolgada com aquilo. Eles trocavam afeto mesmo, trocavam afeto. Ambos eram muito transparentes em relação às suas próprias vidas. Não tinha muito o que esconder. Ela sabia, por exemplo, que ele era casado. Ele tinha um casamento, ele tinha uma família. Pelo que ela entendia, e mais tarde ela saiu do corpo, olha que coisa, ela saiu do corpo em desdobramento, foi até o local onde ele estava, na Polônia, e viu a situação. E de fato ele não vivia bem no casamento, não era uma mentira, não era desculpa. Porque também tem esses enlaces na vida amorosa, né? Eu não tô bem casado não, etc. Eles tinham um laço afetivo, trocavam afeto no sentido de confidências, etc. Mas não era um afeto de interesse conjugal. Era um afeto de um apoiar o outro, de reconhecerem-se como almas queridas. Quem quiser depois, leia a obra. Eu e Roberto de Canaleiras, um caso de reencarnação. Super interessante. Tanto é que ela fala, quando ele me falou que ele era casado, aquilo não me causou nenhum mal-estar. Porque eu não tinha nenhuma pretensão de concretizar nada nessa existência. Eu já tinha sido informada por Charles que seria impossível viabilizar o projeto de um casamento e de uma vida a dois e de uma vida em família. Então eu sabia que aquilo... Mas até aquele ponto eu não imaginava que aquele polonês era Roberto de Canaleiras, reencarnado, e que se encontravam. Até que um dia, eu escrevendo a carta para ele, muito emocionada, eu olhei para o lado, Charles estava do meu lado, e ele disse assim, Roberto, tenha cuidado. Eu saí do corpo, ele me levou para ver Roberto. Tava lá, eles trocavam muita carta, muito afeto, diziam do amor recíproco um para o outro, e ele quis conhecer ela. Ele quis conhecer ela. Ivone, nessa época, já tinha por volta de 70 anos de idade. E ele era um rapaz de 35, 36. Veja que a coisa da reencarnação, também reencarnaram com faixas etárias totalmente diferentes para impossibilitar, ou pelo menos dificultar, enfim, esse contato, essa viabilização. E ela disse isso, mas eu não tinha pretensão nenhuma de viver uma vida amorosa com ele, porque eu sabia que eu estava impedida. Mas quando eu me dei conta que era Roberto, aquilo me encheu de alegria o coração. De eu estar trocando, porque inicialmente eu achava que era uma alma querida, etc. Mas não que era o Roberto. Mas aquele sentimento era tão forte, e aí Charles me chamou a atenção. É Roberto, reencarnado. Aquilo não mudou nada, afinal de contas, eu sabia que o nosso enlace era um enlace para a espiritualidade, não era um enlace ali. Ele resolveu conhecer ela, viajou aqui para o Brasil, ela conta isso no livro, e aí ela preferiu não encontrar com ele. Quando ele foi encontrá-la, ela se escondeu na casa onde morava com a irmã, acho que a irmã Amália. A irmã recebeu ele, e disse, olha, sinto muito, mas Ivone teve que viajar. A gente tem alguns parentes, alguns familiares em Minas Gerais, e ela teve que fazer uma viagem às pressas para resolver um problema familiar. Eu não sei quando vai voltar. Ele se entristeceu, e ela escondida... Ela disse que ela escondida na casa, ainda viu ele à distância, mas preferiu não encontrá-lo, não ter o contato pessoal com ele. Depois eles trocaram ainda algumas cartas, ela se desculpou com ele, mas falou que era melhor não, que aquilo ia mexer muito com os sentimentos dela, que era melhor não, que ambos tinham um afeto que era inegável, mas esse afeto era um afeto de estímulo um com o outro, para cada um viver a sua vida, para cada um cumprir com as obrigações. Afinal de contas, ele tinha compromissos com a família que ele fez, com a família que ele construiu, mesmo num casamento difícil, era a esposa que ele tinha, os filhos que ele possuía e assim por diante, e ela estimulava isso ele. E o que é curioso, ele não viveu muito. Depois de uns 2 anos desse contato, ele desencarnou num infarto fulminante.
E ela desdobrou, saiu do corpo e foi acompanhar o desenlace dele do corpo, junto com Charles. E recebe ele, inclusive. Mais tarde ela recebe uma carta do filho dela, ele tinha um filho já adulto, recebe uma carta desse filho falando sobre o falecimento do pai, etc., explicando com minudências, falando que ele estava respondendo assim porque estava respondendo a todas as pessoas com as quais ele se correspondia por Esperanto e que agradecia, etc., 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 né? E a Ivone viu ele depois na espiritualidade, acompanhou, ela viveu mais tempo, né? E mais tarde, ao desencarnar, ela realmente encontra-se com ele, né? Edivaldo Franco, em uma reunião na Federação Espírita Brasileira, narra que no mundo espiritual, enquanto ele narrou esse episódio na Federação Espírita Brasileira, enquanto ele narrava, ele vai dizer assim: e eu estou vendo os dois aqui de mãos dadas, os dois aqui enlaçados. Então, veja, esse é um caso emblemático que ilustra um pouco essa história que nós estamos contando aqui de Odila e de Armando, né? Amaro, na verdade, né? Que encontram-se no plano espiritual. E a primeira esposa, que tem afeto por ele tem afeto por ela, ambos têm saudades, mas a coisa não é tão simples assim. Ele estimulava ela estimulava ele a continuar com seus deveres e tentando amar a sua atual esposa. Afinal de contas, ele poderia também, naquela conjuntura, no papel como marido dela, desenvolver um afeto, um amor por Zulmira e até superar as mágoas que ele havia adquirido por conta dos desentendimentos e das coisas que eles viveram até então. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o capítulo 24, Carinho Reparador. Aí você entende qual foi o carinho reparador que aconteceu na obra, carinho reparador do livro Entre a Terra e o Céu, obra mediúnica, que é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.